Gottfried Wilhelm Leibniz nasceu em Leipzig, Alemanha, em 1º de julho de 1746. Seu pai era um professor de filosofia moral, apesar de ter ficado órfão cedo e ter sido criado pela sua mãe. Leibniz desenvolveu um grande interesse pelos livros da biblioteca de seu pai, se tornando autodidata com apenas 6 anos. Ele foi educado na Universidade de Leipzig, onde entrou precocemente aos 14 anos, graduando-se em filosofia com sua tese Meditação sobre o princípio da individuação. O mesmo acabou saindo da faculdade após ter seu pedido de doutorado negado devido à sua idade. Ele adentrou na Universidade de Nuremberg e em 1663 se tornou mestre em filosofia. 3 anos depois, em 1666, publicou sua tese, Dissertação sobre a Arte Combinatória, concluindo seu doutorado em Direito. Posteriormente, essa universidade ofereceu a ele a possibilidade de ensinar, mas Leibniz rejeitou essa proposta e, em vez disso, dedicou sua vida profissional a servir 2 famílias alemãs muito importantes para a sociedade da época. Leibniz contribuiu para diversas áreas, mas suas principais contribuições foram nas áreas de matemática, filosofia, medicina e religião. Houve várias contribuições de Leibniz em matemática. O mais conhecido foi o cálculo infinitesimal, que é uma parte da matemática moderna que estuda limites, derivadas, integrais e séries infinitas. Além disso, ele deu um nome ao estudo e deu a ele a simbologia que é usada nos dias atuais. Ele também criou o sistema binário e apresentou ele em 1703. O sistema usa os números de 1 a 0 para representar todas as combinações numéricas diferentemente do sistema decimal. Atualmente, o sistema binário de Leibniz é a base da computação. Ele também era um entusiasta da criação de máquinas de calcular mecânicas e fez um projeto inspirado na calculadora de Pascal, a calculadora de sistema escalonado, que ficou pronta em 1672 e foi praticamente a primeira máquina a permitir operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. 2 dos princípios filosóficos mais importantes propostos por Leibniz são a continuidade da natureza e a razão suficiente. Por um lado, a continuidade da natureza está relacionada ao cálculo infinitesimal, um infinito numérico com séries infinitamente grandes e infinitamente pequenas, que seguem uma continuidade e podem ser lidas de frente para trás e vice-versa. Isso reforçou em Leibniz a ideia de que a natureza segue o mesmo princípio e, portanto, não há saltos na natureza, ou seja, se refere que nada acontece sem uma razão. Por outro lado, na metafísica, Leibniz é conhecido por seu otimismo. O melhor de todos os mundos possíveis é a frase que melhor inclui sua tarefa de responder à existência do mal. Segundo Leibniz, entre todas as possibilidades complexas dentro da mente de Deus, é o nosso mundo que reflete as melhores combinações possíveis, e para isso existe uma relação harmoniosa entre Deus e a alma e o corpo. Para Leibniz, a medicina e a moral estavam intimamente relacionadas. Ele considerou a medicina e o desenvolvimento do pensamento médico como a arte humana mais importante depois da teologia filosófica. Ele fazia parte dos gênios científicos que, como Pascal e Newton, usavam o método experimental e o raciocínio como base da ciência moderna. Leibniz apoiou o empirismo médico, já que ele considerava a medicina uma base importante para sua teoria do conhecimento e a filosofia da ciência, e ele também fez propostas para a organização de instituições médicas, incluindo ideias sobre a saúde pública. Na religião, sua referência a Deus é clara e habitual em seus escritos. Ele concebeu Deus como uma ideia e como um ser real, como o único ser necessário, que cria o melhor de todos os mundos. Para Leibniz, como tudo tem uma causa ou razão, ao final da investigação, há apenas uma causa da qual tudo deriva. A origem, o ponto em que tudo começa, essa causa sem causa, é para Leibniz o mesmo Deus. Leibniz era crítico de Lutero e o acusou de rejeitar a filosofia como se ele fosse um inimigo da fé. Além disso, ele analisou o papel e a importância da religião na sociedade e sua distorção, tornando-se apenas ritos e fórmulas que levam a uma falsa concepção de Deus como injusto. Apesar de ter escrito diversos ensaios filosóficos, Leibniz não expôs de forma organizada seu pensamento filosófico. Mesmo assim, podemos dizer que ele acreditava na existência de uma ordem necessária no mundo livre e que se organizava de forma espontânea. Essa ordem se desenvolvia segundo o melhor modo possível dentro das várias possibilidades. Para Leibniz, a razão é a possibilidade de estabelecer relações entre esses elementos, uma relação lógica que é organizada através da matemática. Mas a força é mais do que o simples movimento. A força é algo colocado na natureza por Deus e não é somente uma capacidade das coisas naturais, mas um esforço de um movimento ou de um efeito que pode acontecer se não for interrompido por uma força maior. A essência das substâncias é o agir. A força é, assim, a essência do mundo natural.
Os grandes cientistas Isaac Newton e Gottfried Leibniz tratavam uma grande disputa pela patentidade do cálculo infinitesimal. Por causa deste confronto, Newton declarou uma famosa frase: "Os segundos inventores não têm direitos". Essa parte da matemática, o cálculo infinitesimal, é mais conhecida por se relacionar aos cálculos de derivadas integrais, ou seja, são ferramentas que ajudam a calcular números muito pequenos, mas que são maiores que zeros. Newton e Leibniz sintetizaram dois conceitos que agora chamamos de derivada e integral e desenvolveram as ferramentas para gerenciá-los. Ambos mostram que são conceitos inversos, o que é chamado de teorema o cálculo crítica, e ensinaram como usar uma fórmula unificada para resolver um enorme catálogo de problemas que até então não estavam sob estudo de caso a caso. Leibniz morre na Alemanha, solitário e esquecido, no dia 14 de novembro de 1716, num funeral vazio, cujo único presente era seu secretário. Leibniz acreditava que o nosso mundo era o melhor de todos os mundos possíveis que Deus havia criado.